Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Inland Empire. Damn! This sounds like dialogue from our script. O filme de 2006 de David Lynch, que nos deixou muito recentemente. David Lynch, que sempre dividiu opiniões em todos os filmes que fez, mas acho que o Inland Empire, mais do que todos os outros, até hoje suscita opiniões muito extremadas e talvez por isso também, de certa forma, foi um filme que eu demorei muito a ver. Filo agora, e quem também nunca tinha visto este filme, é a Joana Moreira, jornalista do Observador, que já tinha estado aqui a falar do masculino e feminino do Jean-Luc Godard e agora volta para falar deste filme. Muito obrigado novamente por estares aqui, e acho que a primeira coisa que tenho de perguntar é qual é que é a tua relação com o David Lynch e depois também porque é que ainda não tinhas visto este filme. Obrigada pelo convite, uma vez mais. A minha relação com o David Lynch é um dos realizadores de que eu mais gosto e não sei bem, na verdade, porque é que este era o único dos filmes do David Lynch que eu não tinha visto e nem te consigo explicar porquê. O meu filme preferido é o Mulholland Drive, que eu vi há alguns anos. Também me demorei a vê-lo porque queria muito vê-lo na sala de cinema, vi-o há para aí há uns 6 ou 7 anos no Cinema Ideal, no Chiado. E esse filme marcou-me muito e desde essa altura comecei a ver tudo o que podia, mas por algum motivo este Inland Empire tinha ficado fora e pronto, e acho que vamos falar sobre o filme, não é? Sim, não, e talvez, eu para já é muito fácil de dizer porque é que tinha deixado este filme para trás. Tem 172 minutos, ou 176 minutos, é filmado com uma mini DV com um aspecto que eu pensava no Mulholland Drive, no Lost Highway, no Blue Velvet, todos filmes lindíssimos de ver, e depois aquele parecia uma coisa super amadora e por causa disso também fui deixando para trás. Mas sim, finalmente vi e é um filme sobre o qual eu não sei realmente o que dizer. Mas foi uma... Sabes que eu li uma crítica, acho que era do Luís Miguel Oliveira, do Público, que dizia: não interessa se gostou ou não do filme, o que interessa é ter estado lá. E acho que é um bocado isso. Portanto, não sei, começa-me tu por dizer Sim. O que é que tu achaste sobre o filme, acho que é mais fácil. Eu acho engraçado dizer isso, porque uma coisa que se lê em quase todas as críticas, ou agora com os obituários do David Lynch se falou muito, é que na maioria das vezes as obras do David Lynch deixam-nos com mais perguntas do que respostas. E este é um claro exemplo disso. Eu, por acaso, lembrei-me muitas vezes do Mulholland Drive a ver este filme. Não sei se fizeste as mesmas pontes. Sim. Por toda a questão temporal, pela questão da identidade. Mas se calhar convém nós explicarmos minimamente o que é que acontece no filme, ou não queres fazê-lo? Vamos partir do pressuposto que quem nos está a ouvir já viu o filme. Isto vai ter spoilers, esqueci-me de dizer, se bem que não sei se podemos estar a falar bem aqui de spoilers, porque toda a construção narrativa tem muito que se lhe diga, mas se calhar continua o teu raciocínio. Temos... Como é que aqui chegamos? Sim, podemos dizer que o preâmbulo do filme é a rodagem de um filme, que supostamente será o remake de outro filme que nunca foi concretizado, porque houve uma tragédia à volta da sua execução. E pronto, temos a Laura Dern com o Justin Theroux, que é um ator que eu gosto muito, do Sete Palmos de Terra e não só, e o Jeremy Irons a ser o realizador, mas é claro que, sendo David Lynch, isto vai descambar para toda uma outra coisa. Sim. Gostava só de falar do ponto que tu mencionaste sobre não te ter apelado tanto este filme visualmente por não ser feito a película, e é a primeira vez que ele filma em digital. E eu acho que para isso é importante nós contextualizarmos onde é que estamos. Estamos em 2006, essa altura que foi lançado o filme, e 4 anos antes o David Lynch tinha lançado o seu site. Não sei se te recordas disto. Ok, sim. O David Lynch lançou em 2002 o site davidlynch.com ou algo do género, em que ele anunciou que ia passar a disponibilizar uma série de conteúdos só naquele site. Uau, que é uma coisa super visionária, se nós pensarmos que, por exemplo, o YouTube só foi lançado em 2005. Portanto, era uma coisa absolutamente à frente do seu tempo. Exato. Não é? E mesmo se nós olharmos para o legado do David Lynch enquanto artista também visual, foi uma pessoa muito interessada sempre em trabalhar com novos média, novas ferramentas. Portanto, ele estava altamente desperto com tudo aquilo que era novo e tanto que, quando ele faz este filme, lá está, em digital, ele chega a dizer
dizer em algumas entrevistas que ele nunca mais vai voltar a filmar em película. Ele, a partir daí, acabou por não filmar mais, não é? Este é o derradeiro filme. Quer dizer, há quem considera a terceira temporada do Twin Peaks o seu último filme, mas pronto, isso é toda uma outra questão. É outra questão. Pelo menos uma longa-metragem. Uma longuíssima metragem. Sim, na formação clássica. Aliás, tanto que, podemos entretanto falar um bocadinho mais sobre isso, há uma parte deste filme que já tinha sido mostrada precisamente nesse site do David Lynch, que é uma série de 8 episódios que se chamava Rabbit, que são 8 pequenas curtas, absolutamente horripilantes, em que vemos figuras vestidas com cabeça de coelho, que na verdade estas figuras são a Naomi Watts, como é que se chama a outra atriz da Mulholland Drive? A outra atriz do Mulholland Drive, sim, eu também nunca sei o nome Laura Herring. E estas... Que também elas surgem no final do Inland Empire, se não estou em erro, na cena final, não é? Quando estão... É tipo uma espécie de encontro de vários personagens do David Lynch, parece. Exatamente. E estas 8 curtas-metragens que, apesar de serem horripilantes, o David Lynch sempre se referiu a elas como sendo uma pequena sitcom. Sim, até há risos enlatados e tudo. Exatamente. Elas fazem parte deste Inland Empire. Elas entram no filme. São assim, até diria que, tirando um susto em particular do filme, eu diria que são os momentos mais próximos do horror e do thriller psicológico do filme. Não sei se tu concordas. Ok. Talvez porque, pronto, toda aquela composição bizarra de pseudo-sitcom daqueles elementos, de facto mexe muito com os sentidos de uma forma que numa sitcom não acontece. Mas sabes que o próprio Mulholland Drive também começou por ser outra coisa. Aquilo foi um piloto de uma série de televisão que não chegou a existir e depois creio que o David Lynch pegou mesmo naquilo que já tinha sido filmado e ficou no filme como está e depois acrescentou uma segunda parte. Portanto, esta coisa de ele, a partir do Mulholland Drive, começa a fazer uma... Ou seja, estavas a dizer que ele já era revolucionário por ter sido à frente do tempo e aqui também está a fazer uma espécie de transmídia porque está a juntar coisas diferentes, está a juntar coisas que fez para a internet num filme de longa duração, mas filmado com uma mini DV. Eu acho é que em 2006, filmares com uma mini DV já era ultrapassado. Mas... E gostaria que ele tivesse filmado com, sei lá, com o mesmo digital que o Michael Mann estava a fazer naquela altura, porque este digital é muito feio, mas pela forma como está filmado parece-me que é propositado e não um fruto das circunstâncias, não é? Sim, sendo que eu acho que essa perda de qualidade, que até pode ser datada, como tu dizes, sim, na verdade eu acho que ajuda ao tom de horror do filme. Sim, os planos muito apertados. Não é? Eu diria que sim. É curioso falares em juntar, porque eu acho que este filme, apesar de tudo, é uma manta de retalhos no melhor dos sentidos, porque não há argumento para o filme. Isso, os atores falaram sobre isso e o próprio David Lynch falou sobre isso, apesar do pouco que ele costuma falar, também podemos falar um bocadinho sobre isso. Que não havia qualquer argumento para o filme. Portanto, o David Lynch ia tendo ideias ao longo da rodagem e iam filmando aquilo que ele se lembrava e dirigia aos atores dessa forma. E eu acho que quando vemos o filme não ficamos com essa percepção. Eu acho que a narrativa... A primeira hora é bastante linear até, consegues perceber muito bem o que se está a passar. Como até se calhar no Mulholland Drive, em certa medida. Eu sentia isso, tanto que eu demorei muitos anos a ver o Mulholland Drive, porque já tinha visto o Lost Highway. O Lost Highway é completamente absurdo desde o primeiro momento. E, portanto, as pessoas falavam tanto do Mulholland Drive que eu pensava, bem, isso vai ser um nível acima. E depois começo a ver o filme e não, o filme até certo ponto consegues perceber muito bem o que é que está a passar. E aqui, pronto, só dizer que era isso que acontecia, desculpa que te interrompi. Não, era isso, ou seja, acho que tu falaste agora da questão de ser linear, era isso que eu ia dizer, porque quando se pesquisa e quando se lê sobre a obra, David Lynch fala-se em narrativas não lineares, mas eu acho que até neste filme, grande parte diria a primeira parte do filme, a primeira hora e meia, são bastante lineares, era isso que ia concluir. E é claro que depois, pronto, o filme resvala para outras coisas e pronto, lá está, num filme do David Lynch e acho que tanto neste como no Mulholland Drive como no Lost Highway, depois cada um tirará a sua interpretação. Parece-me que se está a falar ali muito de identidades e do papel também. É uma coisa que eu gostava de falar contigo, porque acho que é recorrente nos filmes do David Lynch, mas aqui incomodou-me particularmente, porque está ali a resvalar para um extremo que se calhar não acho tanta piada, que
Tu viste o Blue Velvet? Vi. O Blue Velvet, há toda a cena do Dennis Hopper com a Isabella Rossellini e a violência que ele impõe na Isabella Rossellini. No Twin Peaks também, a Laura Palmer, aconteceram-lhe mil e uma coisas e as mulheres também não são tratadas da melhor forma. No Lost Highway, a Patricia Arquette também tem toda uma história. E parece-me que no Inland Empire há 3 tipos de mulheres neste filme. Há a Laura Dern, que está acima de tudo, e depois há as mulheres que ou sofrem de violência pelos homens ou estão, não diria que se prostituem porque não percebo bem, mas tipo, parece só esses 2 pontos. E não sei se isso é um propósito dele, se não depois já resvala para uma certa, eu não queria dizer misoginia, mas é um bocadinho simplista demais, parece-me. Não vejo a coisa Não. assim. Ok. Não, nem fiz essa leitura. É que é demasiado, sabe? E talvez por o filme ser tão longo, acho que senti mais isso. Não tive essa percepção de todo. Ou seja, para mim o filme é muito sobre identidade, como tu disseste, sobre a fragmentação da identidade, não é? Ou seja, para quem já viu o filme, a Laura Dern, na personagem que se chama Sue, Nikki. A personagem que ela faz é que é Sue. E toda a altura ela própria deixa de perceber se ainda é ela, se já é personagem. E isso não acontece só com ela, acontece com outras personagens que nós vemos a dada altura na Polónia, que é onde parte do filme é filmado, outras vezes nos Estados Unidos, e elas são exatamente iguais. Portanto, isto também não há fronteiras, o tempo não é explicitado, portanto, isto é antes, isto é depois. E acho que o filme joga muito com isso, como de resto outras obras do David Lynch. E depois, não só a questão da fragmentação da identidade, mas também da realidade e da ilusão, não é? De quando o que tu és depende de com quem tu estás, depende dos outros, depende de ti. Por exemplo, uma coisa no qual eu pensei, já quando caminhava para o final do filme, nós não sabemos quase nada sobre a atriz, sobre a Nikki. Ou seja, nós sabemos que ela é esta super estrela, mas há uma altura no início do filme, quando ela está a tentar conseguir o papel, em que o realizador lhe diz, ou o agente lhe diz, aliás, que este vai ser um filme que a vai voltar a trazer cá para cima, como utiliza a expressão voltar, tu percebes claramente que ela já esteve numa ribalta e que agora está a tentar voltar, mas de resto, tu não tens mais nenhuma informação sobre ela. Não há backstory nenhuma. Depois podemos, claro, interpretar se aquilo que a personagem dela está a passar foi aquilo pelo qual ela própria já passou no passado ou não. Se bem que ela depois vive como se fosse no presente e há muitas vezes, quem nos está a ouvir já chegou até ao fim do filme, mas eu no início... Ou não, se calhar já abandonou. Não, mas já terá visto o filme, é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, numa das primeiras vezes, porque depois, a partir do momento em que somos enganadas a primeira, à partida já não caímos na segunda, mas uma das vezes em que estamos a acreditar que uma coisa está a acontecer até a câmara aparecer e dizer isto era uma cena, não é? Sim. Eu acreditei que aquilo era uma cena real, que não era... Mas ela, estás a falar, creio eu, daquela cena perto do fim do filme em que a Laura Dern está deitada no chão, não é? É esse momento. Só que quando sai todo o aparato das câmaras e da equipa técnica, etc., ela ainda fica bastante tempo ali. Sim. Portanto, a ideia que dá é que, na verdade, ela naquele momento simboliza que também já perdeu qualquer noção da fronteira entre a realidade e a ficção. Sendo que eu acho que já perdeu antes, porque há um momento em que eu sinto plenamente isso, que é quando ela está a gravar uma cena, já não me lembro que cena é que é, e há um momento em que lhe tentam retirar a maquilhagem e ela não quer. Sim. E ela quer ficar com a maquilhagem. Verdade. E isso para mim ela é a mesma pessoa, ela é aquela personagem, ela não se quer desmontar e pronto, depois podemos falar se este filme também é sobre isso, não é? Sobre a forma como os atores são criaturas tão frágeis e muitas vezes essa coisa de levar a personagem para casa, que às vezes alguns atores dizem isso é tudo uma treta, claro que desligamos. Há outros que de facto precisam de viver com isso, não é? Há atores, eu ainda há pouco ouvi uma atriz que está a fazer um monólogo que dizia que no dia em que faz o monólogo no teatro não consegue falar com ninguém durante todo o dia, porque precisa de entrar naquele espaço mental. Sim, houve aquela polémica com o Jeremy Strong do Succession, não é? Que até acho que foi a New Yorker ou a Variety, já não sei, que fez uma peça só sobre o facto de ele ser um ator do método e ninguém no set perceber toda a concentração dele e toda a carga com que ele vivia aquela personagem, e o próprio Brian Cox a dizer-lhe que aquilo lhe iria fazer mal. E há uma frase perfeita que resume isso neste filme, que é quando o Jeremy Irons diz: o filme nunca acaba.
que claro que podemos pensar que é só sobre aquele filme, Sim. de facto não acabou, mas também acho que é uma metáfora para tudo isto. Sim, eu como te disse antes de gravarmos, eu não fiquei com uma opinião do filme, ou seja, há coisas que acho muito interessantes. Por outro lado, de vez em quando eu sinto o improviso de vamos ver para onde é que isto dá, e às vezes resulta e outras vezes não resulta. Eu gosto do David Lynch caótico, não sou daquelas pessoas que dizem eu só gosto dos filmes lineares dele, não. Mas eu gosto que no meio do caos dele, citando o Saramago, haja uma ordem por decifrar, ou seja, tu Lost Highway podes tentar interpretar aquilo de mil e uma maneiras, nunca vais chegar a uma conclusão que responda a todas as perguntas que o filme faz, mas tu sentes que há ali uma lógica qualquer, nem que seja só da cabeça dele, mas há ali uma lógica. Como também no Mulholland Drive, o Blue Velvet tem até a questão mais interessante de as pessoas até podem ver o filme como uma coisa completamente linear, mas também podem ver com o subtexto psicológico de facto aquele filme ser sobre um submundo das piores coisas que nos estão a passar pela cabeça, e o Dennis Hopper e a Isabella Rossellini serem o símbolo disso. Mas aqui de facto confesso que o filme me perdeu no Inland Empire, me perdeu num ou noutro momento por causa disso, e também porque sinto que se calhar ganhava com menos meia hora para aí, ou se calhar até menos. O que é que para ti foi a mais? Ou seja, que cenas é que tu achaste que foram Olha, a mesmo? primeira hora, eu não achei muito interessante a primeira hora do filme, eu confesso. Eu gostei imenso, porque eu acho, bem, para quem ainda não viu, se alguém não viu, é a hora que eu acho que é menos experimental, que é aquilo que é mais linear, e que por isso é que eu acho que é tão surpreendente como é que de um cineasta que já fez o Mulholland Drive, que não dizendo que é um filme fácil, que não é de todo, Sim. mas, ou um Blue Velvet, que tem narrativas mais lineares e que a grande generalidade da população conseguirá apanhar. As pessoas com limitadas capacidades de compreensão, é o que tu queres dizer. Era isso que eu não queria dizer. Eu acho curioso como ele nos embala nessa linearidade para depois, agora vou virar artista experimental, mas artista experimental aqui no melhor dos sentidos. Sim. E portanto eu gostei disso, de no início ser quase até uma coisa bastante soap opera, não é? Que são os dois atores e este ator, e dizem-lhe não te metas com ela. Achei graça a tudo isso, e depois como tudo descamba para uma coisa muito mais pesada e densa. Mas se calhar é mesmo um problema meu e pela forma como o filme está feito, e portanto eu só quando aos momentos mais agressivamente experimentais do filme é que percebi que todo aquele dispositivo técnico, aquela qualidade da imagem tinha uma razão de ser. Mas eu acredito que irei voltar a ver o filme daqui a uns anos, se tiver 172 minutos livres para o fazer, e encontrar outras coisas. Mas deixa-me voltar à parte do subconsciente. Porque todos os filmes do David Lynch, por mais lineares ou menos lineares sejam, são sobre sonhos e sobre o que se passa na nossa cabeça, desejos, compulsões incontroláveis, as piores coisas que nos passam pela nossa cabeça. E nessa parte era o que eu queria dizer há bocado quando estava a falar das mulheres no filme. Que há muito isso, há muita violência sobre as mulheres nos filmes do David Lynch, mas eu sinto que já é ele a repisar coisas que já fez antes, percebes? E é isso, mas lá está, se tu não sentiste esse incómodo, claramente foi uma coisa só minha. Se eu refletir agora nestes 2 minutos desde que disseste essa ideia até agora, porque lá está, não tinha pensado antes sobre isso, se eu pensar que o filme é muito sobre o medo e esta fragmentação da identidade e porventura o medo de nos perdermos em nós mesmos e aquilo que nos assombra, posso pensar que, por exemplo, a personagem da Laura Dern, porventura aquilo que ela mais receia e aquilo que a atormenta é a questão da violência, porque na verdade a única coisa que nós conhecemos sobre ela biograficamente é a relação dela. Portanto, também, ou seja, não estranharia porque é que isso fosse aquilo que a mais atormenta, a possibilidade de haver uma relação amorosa violenta, que é o que acontece ali, não é? Tanto no caso, metaforicamente, das prostitutas no início, como depois a própria dinâmica dela com as outras mulheres, Mas com quem parece-me que ela é a única mulher com densidade ali, ou é impressão minha? É a única mulher que tem uma construção psicológica minimamente profunda, e as outras são um bocado títeres, se calhar, da cabeça dela, não sei. As outras, o que eu depreendi são mulheres que foram levadas à loucura, ou seja, já estão ali como reduto, quase num sentido premonitório de se tu não fizeres alguma coisa, é nisto que tu te vais tornar, tu vais ser mais uma de nós que atingiste este estado. Pelo menos foi isso que eu interpretei. E, aliás, quase como um fim de linha, que me leva a outro tópico que eu gostava também de comentar contigo, para
não sei se sentiste isso, que é... ninguém morre, eu sinto. Ou seja, nunca se fala sobre a morte neste filme. Lá está, as mulheres aí parece-me uma ideia de fim de chegar a essa loucura. Ninguém morre, mas há sempre uma... É quase, parece o segredo mais mal guardado. Parece que há uma resposta para a morte, que é a reencarnação. E quase todas as personagens reencarnam-se noutras, mais ou menos explicitamente. Mesmo quando achamos que alguém vai morrer, a pessoa não morreu mesmo. Não sei se esta ideia de morte te veio... Por acaso não tinha pensado nisso, mas agora que tu dizes, eu penso é que isso também de facto é recorrente muito nos filmes do Lynch. Aliás, há um caso muito caricato, que há aquela personagem asiática do Twin Peaks, que eu não me lembro do nome nem da atriz nem da personagem, mas que às tantas a atriz quis sair da série, e o que é que o David Lynch fez? Ok, vais reencarnar numa maçaneta de uma porta. Pronto, e portanto isso é uma coisa que ele se calhar não lida bem com a ideia da finitude por si só, mas por outro lado parece-me que várias vezes o filme as personagens, ou pelo menos a Laura Dern, está a sonhar com essa possibilidade de fim, porque não havendo uma morte literal, há algumas intenções de morte ali. Mas nem isso que ainda seja... é mais agudizante, que é se tu pensares que tu ambicionas esse desejo de fim, mas isso nunca chega. E ser impossível de concretizar. Sim, e podemos... Porque é uma personagem de um filme e a personagem não pode decidir morrer, não é? Exatamente. E lá está, voltando às palavras do Irons, e o filme nunca acaba, ela tem aquilo como, este é um filme amaldiçoado, isto não vai chegar a fim nenhum, não é? E há aqui uma espécie de repetição de algo que nunca acaba, e se pensarmos outra vez na história dos Rabbits, não é? Que estão ali numa espécie de jaula. Eles próprios também estão numa sala a fazer coisas absolutamente mecânicas, a passar a ferro no sofá. Sim, e o serem coelhos é muito também para simbolizar essa jaula, não é? Até podiam ser ratos de laboratório, se calhar até seria mais in your face, mas é isso, sim, essa ideia. Sim, sendo que depois tens aquela personagem, que não me recordo do nome, que também diz que adora animais, lembras-te, o que lhes pede dinheiro. Sim. Por acaso não me lembrava disso até agora, é isso, ele diz que adora animais. Sim, é engraçado, se nós pensarmos no David Lynch, eu fui ver as entrevistas que ele tinha dado sobre este filme, e foi um bom exercício, porque descobri que a forma como ele define este filme, há um vídeo de 2015 que tem muito poucos, tem 2 ou 3 minutos, que se chama só David Lynch recusa explicar o significado do filme Inland Empire, e tem o David Straiten, que é um crítico de cinema australiano, que lhe pergunta, David, descreveu o filme como uma mulher em apuros. E espera que o Lynch diga alguma coisa, não é? E o Lynch diz, sim, uma mulher em apuros. E é isto. E não temos mais nada. E depois ele diz que os filmes são como os livros, que as pessoas podem analisar à vontade, mas que acha que o filme deve falar por si. Eu gosto disso. E o tipo volta a insistir e pergunta-lhe, ok, então acho que isto que lhe posso perguntar. E de onde é que veio o título? E o David Lynch responde, então veio da história. E assim termina o vídeo. Eu acho maravilhoso como, lá está, ele faz obras tão enigmáticas, tão misteriosas, que lá está, estamos aqui a falar sobre isso, não é? Sim. E ele não nos dá absolutamente nada. Ele recusa sempre falar sobre... Mas por um lado, nós encontramos tanta coisa, e é isso que é... Porque às vezes, quando tens assim filmes que parecem um pouco ambíguos ou que parecem que não vão para lado nenhum, há muito essa questão de, será que isto é um soufflé, que tu vais pôr lá um alfinete e aquilo vai se esvaziar, ou então é um prato muito sumarento? E nos casos dos filmes dele, e até se calhar estou a gostar mais agora de pensar do filme, falando agora contigo, do que quando o estava a ver, porque de facto há coisas que ressoam de uma outra maneira. Mas, Sim, eu acho que a história dos coelhos, por exemplo, é uma coisa que, para quem viu e sem saber esta backstory, claro que nós podemos pensar que quando olhas para uma obra de arte não precisas do contexto, sim, não é? Ou não deverás precisar. Mas eu acho que podes ganhar muito com isso. Sim, é muito mais interessante, acho eu, tu quereres não encontrar respostas em tudo, e de facto nisso percebo muito bem a intenção do David Lynch. Aliás, há outro vídeo no YouTube muito engraçado que há alguém a perguntar-lhe mesmo, David, queres explicar este filme? Ele, não! Só diz assim. E eu gosto disso porque, lá está, eu adoro, se calhar o meu filme preferido dele é Lost Highway. Apesar do Mulholland Drive também me ter impressionado muitíssimo, o Lost Highway é aquele em que eu vou pensando várias vezes, e quando soube da morte dele, a primeira imagem que me veio à cabeça é a cena em que o Bill Pullman encontrou o Mystery Man, que é uma espécie de, que eu considero uma espécie de alter ego do criador de um filme, que é aquele filme.
E é curiosa essa associação entre o Inland Empire e o Lost Highway, porque de facto ambos podem ser filmes sobre um filme em que as personagens ganham ou não percepção de que estão dentro de um filme. Mas lá está, se calhar há pessoas que vão olhar para isto e vão interpretar uma coisa completamente diferente. Eu não sei se tu perdeste tempo a encontrar teorias. Eu não fui ler teorias sobre o Inland Empire. Fui ver como é que tinha sido a recepção da crítica, porque eu não tinha noção. Eu, quando fiz o obituário do David Lynch, agora quando ele morreu, para o Observador, lembro-me de ter ficado... Eu sinto que já sabia esta informação, mas voltei a lembrar-me e fiquei muito impressionada com o facto de David Lynch só ter um Oscar honorário. Nunca ter vencido um Oscar justamente por uma obra. E então, eu não tinha percepção de como é que tinha sido esta obra recebida pela crítica. Era uma coisa que eu não fazia mesmo a mínima ideia. E foi muito surpreendente descobrir que foi... Quer dizer, depois de ver o filme não é tão surpreendente assim, não é? Que foi muito polarizante, ou seja, houve pessoas que adoraram o filme e outras que não o conseguiram compreender. Aliás, não sei se tu foste buscar como é que foi feita a campanha, porque o David Lynch fez toda uma campanha para a Laura Dern ser nomeada para o Oscar. Aliás, há muitas pessoas que falam que esta é das maiores prestações da Laura Dern e eu tenho de concordar. E então, o David Lynch, acho que basicamente não tinha um estúdio que quisesse fazer, porque gasta-se muito dinheiro em campanhas para ser nomeados aos Oscars. Há uma série de reportagens sobre isso, para quem quiser ler é só pesquisar, mas exige muito dinheiro para isso poder acontecer. E o David Lynch estava apostado que queria que a Laura Dern ganhasse um Oscar, mas não tinha dinheiro para fazer promoção do filme. Então, basicamente, ou não queria avançá-lo, então basicamente o que ele fez foi arranjou uma vaca, então estava à beira da estrada com uma vaca e um enorme póster do filme a dizer "For your consideration", para a vossa consideração, que normalmente é essa a tagline para quem avalia os filmes da Academia, a fazer campanha para a Laura Dern. Então ele estava simplesmente na rua e qualquer pessoa que passasse ia lá falar com ele e ele apresentava as suas justificações pelas quais a Laura Dern devia ser nomeada. Portanto, houve toda assim uma campanha em torno do filme que eu acho que também diz muito da pessoa completamente fora da caixa que era este realizador, e eu acho que é daquelas obras que acho que vai ser descoberta também com o tempo. Sim, e agora tem um estatuto muito diferente. E eu confesso que, apesar de gostar muito do David Lynch, faz-me um pouco de confusão a idolatria que muita gente tem por ele, quase com receio de lhe apontar alguma coisa menos interessante. É assim, é claro que o Dune dele... Ele próprio, que é muito parco em palavras, ele próprio admitiu que se arrependia de ter feito o Dune. Mas eu acho que se ele não se tivesse arrependido, se calhar a avaliação à volta do Dune seria diferente hoje. Mas... Para a mesma avaliação, tu vais ver este filme, bem, agora já ninguém liga ao IMDb, não é? É o Letterboxd que importa. Mas no IMDb... É 4,5 para cima. É? É que no IMDb este filme tem tipo 6. Mas o IMDb é tipo, lá está, das pessoas com menos capacidade cognitiva, como estavas a dizer. Este podcast nunca será patrocinado por IMDb. Mas o Letterboxd é claramente uma coisa mais cinéfila e a nota do Inland Empire... Rui está a apontar para este patrocínio, é Letterboxd. Sim, exato. Não estou a apontar para um lado, estou a apontar para o outro. Mas pronto, o que eu acho que seja interessante no Inland Empire não é que seja um filme completamente... funcional em todos os seus 172 minutos, ou seja, o filme é feito muito de altos e baixos, mas é isso que o torna interessante. Ao contrário, por exemplo, do Lost Highway, que eu acho que é um filme só em alta, ou seja, aquele é um filme, e eu gosto muito dos filmes crípticos do David Lynch por causa disso, porque me assaltam os sentidos, porque me deixam sempre estimulado a tentar perceber o que é que estou a ver. E é nisso que o Inland Empire me ganha. Eu gosto muito das coisas lineares dele, gosto muito do Twin Peaks até certo ponto, gosto muito do Elephant Man, do Straight Story, de todos esses filmes, mas aquela sensação de repente que te ativou aqui qualquer coisa no cérebro que não estavas à espera é muito boa, e há aqui momentos do Inland Empire em que isso acontece muito bem. O que eu acho é que tenho pena que todo o contexto do filme que está a ser rodado e daquele realizador e daquele ator acabam por desaparecer um pouco do horizonte, vão aparecendo aqui e ali, mas noutros contextos, não é? O próprio Justin Theroux, a mim parece-me que não está a ser a mesma personagem, já está a ser outra personagem, que ele se chama Billy. Acho que o ator não se chama Billy. Mas tu querias que isso tivesse sido mais explorado, é isso? Não,
Não sei. Gostaria de saber, se calhar era interessante perceber onde é que aquilo iria parar. Não, isto é um filme para a Laura Dern. Sim, isso era para ela ganhar um Oscar. Não, genuinamente, consigo perceber o que queres dizer, mas acho que aqui, lá está, já tem 3 horas e meia, o que seria, não é? Acho que aqui... 3 horas só, calma, 3 horas e meia é o Desculpa, Brutalista. 3 horas, exato, estou a pensar que ainda tenho de ir ver o Brutalista. 3 horas. Sim, eu acho que o centro do filme, se tivermos de definir algum, e por isso é que eu acho que esse teu desejo não se poderia concretizar, é que, na verdade, é tudo à volta da personagem da Laura Dern. É tudo à volta daquela morte de identidade ou fragmentação. Então, mas explica-me aquela cena em que o Justin Theroux volta a aparecer como Billy. Aquilo é uma projeção da cabeça dela ou é o filme que está a ser rodado? Porque eu agora já não me lembro o que é que essa cena supostamente seria. Essa cena, repara, ele não é o único que reaparece como se fosse outra pessoa. Sim, portanto, para mim é só mais uma forma de... Ele continua a ser ator, portanto ele no fundo sofre a mesma dissociação temporal e identitária, digamos assim, que ela, só a um nível mais micro. Sim. Só isso. Não sei se tens mais alguma coisa para falar sobre o Inland Empire. Gostei muito do filme, não tenho assim muito mais a dizer, além de que percebo que seja um filme que seja difícil de ver, porque lá está, são 3 horas. Gostava muito de ter visto este filme em sala. Eu acho também preferia, sim. A cena que acho que sentiria menos o ritmo do filme se tivesse visto em sala. Mas isso é o que eu digo imenso. Há amigos que insistem em ver os filmes em casa, quando têm na sala de cinema, e que depois fazem uma coisa que eu já percebi que é muito popular, que é partir os filmes a meio. Não, isso não. E depois continuar os filmes depois. Eu vi o filme de uma ponta à outra sem parar. Porque a verdade é que se estás numa sala de cinema, estás completamente focado no que está a acontecer e menos desperto para uma série de coisas, como agora passar uma criança ou tocarem a campainha ou o que seja, não é? A não ser que as pessoas estejam a mexer num pacote de repousados durante o filme, ou ao telefone, ou a falar, mas pronto, mas isso é a extra experiência de cinema. Escolham os vossos cinemas de bairro e não multiplexes. E pronto, estou a matar o resto que podiam ser patrocínios deste podcast. Peço imensa desculpa. Eu acho que também acontece nos cinemas de bairro, mas pronto. Acontece? Olha, por acaso o Brutalista, fui ver, tinha um senhor a falar muito alto durante parte do filme e eu às tantas tive de me virar para trás e disse desculpe, e depois o meu cérebro parou, tipo microsegundo, e pensei, mas porquê é que eu estou a pedir desculpa? Então a frase toda que eu disse foi desculpe, cale-se, está bem? Foi assim. Portanto estive ali passivo ou agressivo. É porque estava mesmo o homem a falar muito alto. Eu confesso que o máximo que eu sou capaz de fazer nesses contextos é virar-me para trás ou para a frente de forma muito intempestiva, mas nunca consigo dizer nada. Ou seja, uma coisa plenamente física. Puramente física. Eu tive uma situação muito má há pouco tempo a ir ver a Substância, mas isso, enfim, foi mesmo com um grupo de miúdas, estiveram o tempo todo, foi horrível, mas enfim. Mas sim, ver o filme no cinema acho que ganharia. Acho que sim, sobretudo para há ali duas situações em que eu acho que poderiam provocar um jump scare, não sei como é que nós dizemos isto em português, mas um susto que provoca um salto. Pronto, e que eu acho que estando reduzido a um pequeno ecrã, como foi o caso, não provocou isso, não é? E de repente há ali um momento da cara dela. Aliás, quem pesquisar Inland Empire é logo dos primeiros frames que aparece. Parece quase um pequeno palhacinho, a Laura Dern, e eu acho que aí teria saltado da cadeira. Isso também tem um efeito em ti, não é? Da adrenalina. Teria gostado. E depois tenho pena, claro, de imaginar o que é que se teria seguido a uma obra destas. Porque se nós aqui identificamos coisas do Mulholland Drive, há pequenos temas e não fui à procura a perceber se havia easter eggs ou não, mas há coisas que nós identificamos aqui. Pergunto-me qual é que seria o passo seguinte de um realizador como este. Eu acho que o único easter egg que apanhei foi mesmo a cena final, porque vi, olha, está ali a... E acho que também estava... aquela atriz também aparece no Crash, mas agora não lembro do nome dela. Estavam ali vários atores que aparecem em filmes dele e percebi, ok, isto é tipo uma reunião, parece que é quase um filme que é uma súmula da carreira. Eu não sei se talvez o Inland Empire ele tenha visto o filme dessa forma, porque de facto ele só volta a fazer uma coisa de maior dimensão. Claro, gravou o concerto dos Duran Duran, mas isso é uma coisa à parte. Também um concerto muito revolucionário, porque foi em direto para o YouTube, ou lá o que foi, antes de ir para o cinema. Ele só volta mesmo a fazer uma coisa ficcional de grande foco com a terceira temporada do Twin Peaks. Que já agora pergunto o que é que tu achas dessa terceira temporada, se a viste. Eu não vi. Ok. Não vi a terceira temporada. Nem a primeira nem a segunda? Vi a primeira e a segunda, não vi a terceira. É que lá a segunda começa a descarrilar um bocado, não é? Mas tu gostaste da terceira? Tenho sentimentos muito ambivalentes, ou seja, há coisas muito boas
acho que não precisava de 18 episódios para dizer aquilo que ele quer dizer, que eu acho que, em suma, aquilo que ele quer dizer em 18 episódios de Twin Peaks The Return é: não valia a pena fazer um Twin Peaks The Return. Eu acho que ele quer brincar com a tua própria percepção do legado que aquela série teve. Tanto que tu vês o primeiro episódio e percebes que aquilo não vai ter nada a ver com o que tu te lembras de Twin Peaks. Sim, há personagens que se vão repetir, mas o ritmo é outro, a intenção é outra, o surrealismo é outro, é uma coisa completamente diferente. Que, quando resulta mesmo bem, mas há momentos claramente que aquilo é para encher um episódio e pronto, acho que ele precisaria ali um bocadinho de menos episódios para... Sabes que isto leva-me a outra questão, já agora, que fala-se muito da integridade artística, de liberdade criativa, de se um realizador é melhor ou pior quando tem total liberdade ou não. E no Inland Empire acho que é o único projeto em que o David Lynch teve controle total sobre o que estava a fazer. No entanto, parece-me que há filmes e há realizadores que são mais interessantes quando têm... Precisam de uma trela. Não é dizer que é uma trela, mas que é interessante terem constrangimentos. Tu viste a peça que esteve agora na Cultura Gest, que era Quando eu morrer vou fazer filmes para o inferno? Não vi. É sobre isso? Fala bastante sobre isso. Ok, mas o que é que... Muito sumariamente, a personagem principal é a Lúcia Muniz, que faz de uma realizadora portuguesa que é considerada a mãe do terror português. Okay. E que depois de ter feito aquela que é a sua obra-prima no início da carreira, fez uma série de outras obras, mas nenhuma com o mesmo impacto, e que agora voltava a fazer uma obra, mas com uma produtora que lhe fazia uma série de exigências, nomeadamente cortar o guião, tornar a coisa menos triste e mais pop, obrigá-la a ter uma atriz / influencer e não a atriz nova que ela acha que é extraordinária. Mas eu, quando estava a falar de constrangimentos, não era desse tipo. Mas pronto, sim, continua. Pronto, mas fala muito sobre esta questão da liberdade de uma realizadora versus a produtora. Bem, já agora, para quem nos está a ouvir, se ainda conseguir ver a peça, porque a peça estreou há relativamente pouco tempo em Lisboa, portanto deve fazer carreira, vejam-na, porque, sobretudo se gostam de cinema, vão adorar a peça. Aliás, há lá 2 ou 3 quadros que são altamente específicos para a malta do cinema, que se vai rir muito, porque tenho de ver isso. É quase só dizer o nome das pessoas envolvidas, porque aquilo é de tal forma... tem muitas piadas privadas, mas tem muita graça, portanto recomendo vivamente. Mas eu não estava a dizer que... o que eu acho é que fazer cinema e televisão é um trabalho de equipa. E quer tu queiras, quer não, tu vais ter que lidar com a opinião de outras pessoas, nem que sejam os atores que estão a fazer o filme. Estás a ter mesmo conversa de produtor? Não, deixa-me só fazer, só para também não ser mal interpretado. Mas quando tu vês a primeira e a segunda temporada de Twin Peaks e a terceira, lá está, tu sentes que são coisas completamente diferentes. Aquilo que a primeira e a segunda têm de interessante é a simbiose entre o Mark Frost e o David Lynch, os atores, e o facto de estarem a fazer televisão generalista, a irem um bocadinho mais além do que a televisão generalista impunha. E, portanto, o valor daqueles episódios, quando funcionam, é muito diferente. Quando o David Lynch faz o do Twin Peaks The Return, está a fazer para a televisão por cabo, numa altura em que já se convencionou há muito que a televisão pode ser outra coisa que não a série que passa no domingo à noite no primeiro canal, ou o que seja, e tem total controle. A questão é que eu acho que, por vezes... Acho que um realizador não perde nada em ouvir outras opiniões. Não estou a dizer ser imposto qualquer coisa, mas há casos de filmes na história do cinema em que há um suposto director's cut que é lançado depois que não é tão interessante como o filme original. Por exemplo, há um caso muito interessante que é um filme que se chama The Chase, que é do Arthur Penn, que é com o Robert Redford, a Jane Fonda e o Marlon Brando. É um filme que tem uma história de bastidores terrível, tiraram o filme das mãos do Arthur Penn, o produtor, o Sam Spiegel, fez o que quis do filme. Eu vi o filme antes de saber esta história e eu adorei o filme. Acho que o filme não tem nada de Arthur Penn, mas é um belíssimo melodrama trágico, hollywoodesco, que resulta... Tu não sentes que avalie problemas, percebes? Portanto, o que é que fica? Ok, obviamente que eu também gosto muito que o Ridley Scott tenha conseguido fazer o Blade Runner como quis, porque tinha toda a razão, a versão dele é melhor do que aquela que foi para o cinema. Subscrevo. Mas eu acho que às vezes o cinema tem de ser um trabalho de equipa em que por vezes o realizador pode não ter razão. E não estou a dizer que deve ser contrariado, mas
pelo menos discutirem, chegar a outra ideia, percebes? E há muitas questões na história do cinema em que isso deu bons frutos. E outros em que não deu, por exemplo, há toda a história do Orson Welles com o segundo filme que fez, que pronto, foram tirados das mãos e nunca vamos ver a versão que ele fez. E a que ficou está completamente retalhada e nota-se. Mas é isso, percebes? Eu não estava a querer dizer que o realizador deve ter uma trela. Sim, mas acho que ouvir uma segunda opinião às vezes não é mau. E no caso do Twin Peaks The Return, acho que deveria ter havido ali, pelo menos, sei lá, menos 8 episódios. Acho que em 10 estava ótimo. Eu estava-te a vilanizar para efeitos puramente cómicos. Eu percebi, mas tinha de me defender. Compreendo. E eu aqui vou defender-me agora, dizendo que a figura do produtor e do diretor de estúdio, ou o que seja, obviamente é importante. Eu estou aqui Há pessoas que têm mais sensibilidade do que outras. Sim, e eu acho que é inegável tu pensares que hoje em dia, e nos últimos anos, há uma preocupação económica muito premente e isso naturalmente vai pesar muito na cabeça de um produtor ou de um estúdio, do que seja, e isso acho que pode ser preocupante até certo ponto. Portanto, claro que eu acho que deve haver essa comunicação, não é? Deve haver esse trabalho conjunto, e cinema, claro que é um trabalho conjunto. Do meu lado, eu vou sempre achar que aquilo que se está a criar é uma obra artística antes de tudo. Claro. E... Sim, mas é aquela coisa tipo o Shining, não é, do Kubrick. Será que era preciso gravar 157 vezes o take do Scatman Crothers a subir as escadas? Pá, não era. Para depois ficar o de segundo ou terceiro take. Percebes? Esse tipo de coisas que tu pensas, porque é que ele está a fazer isto? Está a tentar levar os atores ao limite, mas será mesmo necessário? Será que há filmes que ficam um ano em rodagem, em não sei quantos sítios? Eu também... Estás a querer dizer que o Miguel Gomes não devia ter feito o périplo pela Ásia, é isso? Não, eu nem estou a falar desse, para fazer gravar imagens daqui. Porque acho que esse nem deve ter custado assim tanto dinheiro quanto isso. Estou a pensar mais naqueles filmes... Custou imenso, foi o que teve mais apoio do cinema português. Sim, mas pai, que é 5 milhões de euros. Sim. Pronto, há aquelas produções que custam 200 milhões, há uma diferença. Certo, está bem. Mas pronto, ou seja, eu também percebo o lado do produtor que às vezes tem de conter custos e às vezes os realizadores tem de haver uma noção dos dois lados, percebes? Ou seja, há aqueles realizadores que são, ok, eu vou filmar isto em 30 dias e filmam, como o caso do Brady Corbett com o Brutalista, e é isso que eu acho impressionante no filme, é com aquela dimensão épica, se bem que de vez em quando percebas que há ali um certo low budget em algumas coisas. Ele fez um filme de 3 horas e meia rodado em 33 dias e de facto isso tempo, não é? Sim, é isso. Até nem foi preciso aprender húngaro, portanto. Pois, isso é outra história também, que não é boa, mas lá está, economia de tempo. Sim. Saiu mais barato. Pois. É isso. Não, sim, mas se bem que... Vamos só, para quem nos está a ouvir, explicar muito rapidamente que há uma polémica associada com as personagens da Felicity Jones e do Adrian Brody, que é o facto deles, apesar de... Acho que eles aprenderam ligeiramente húngaro, não é? Sim. Mas não o suficiente para estar perfeito para ser utilizado no filme. Portanto, houve utilização de inteligência artificial para... Mas há aí um dado que é importante referir. É que a inteligência artificial utilizada foi a voz do montador, que é húngaro. Ele juntou a voz dele à dos atores. Portanto, não foi, vamos pedir a uma máquina generativa para recriar o discurso destas pessoas. Não, foi usar o discurso daquela pessoa para o juntar, portanto não foi uma coisa, ou seja, ainda houve ali um trabalho adicional ali, não foi só pedir à máquina, olha, junta aí mais um sotaque húngaro. Mas no fundo o que está a acontecer foi colocado um sotaque por cima dos dois atores. Sim, mas houve quantos atores na história do cinema estão a cantar em filmes e não é a voz deles, estão a falar e às vezes não é a voz deles, também acontece. Certo, mas também quantos atores é que tiveram durante 2 anos a aprender francês para fazer um filme com o Godard? Pronto. Sim, ou seja, não podemos retirar isso. Claro. Ou seja, e sinceramente, agora isto completamente à tangente, eu acho que esta polémica será absolutamente determinante para o Adrian Brody não ganhar o prémio da Academia. E se me perguntares, justamente. Eu acho que isto já vai ser depois dos Oscars, portanto vai ser interessante saber. Será? Vai ser depois dos Oscars. Mas vou deixar porque se tiveres razão ou não, depois as pessoas dirão quando isto sair. Mas pronto, é isso. Eu acho que tem de haver uma sensibilidade dos dois lados, ou seja, sensibilidade do produtor para que o artista possa concretizar a sua visão, mas também sensibilidade do artista para perceber que está a comandar uma equipa que depende dele e que são pessoas que estão ali. E quando, por exemplo, eu estava a falar do Kubrick e para mim o Kubrick é o caso mais sintomático disso, porque ele chegava a extremos que eu não tenho a certeza disto, mas acho que ele só não fez o 158º take daquela cena porque o Jack Nicholson virou-se para ele e disse, o homem já não consegue mais, já chega.
Portanto, mas mesmo assim ainda gravaram aquilo 157 vezes. Epá, e pronto, acho que tem de haver mesmo noção de ambos os lados para criar o melhor filme possível. E às vezes também perceber que quando estás a filmar uma coisa, tens uma ideia e quando chegas à mesa de montagem, se calhar aquilo afinal não funciona. Aliás, o Terrence Malick é conhecido por isso, não é? Tanto na Árvore da Vida, supostamente, o Sean Penn era o protagonista e na versão final só entra 5 minutos de filme. Portanto, é isso. Permite-me só fazer uma pergunta, lembrei-me agora, que é, se tu achas que eu tenho pensado nisto quando os artistas morrem, se achas que este é o tipo de realizador que terá um filme feito não lançado? O David Lynch? Sim. Lembra-me disto até recentemente, porque foi anunciado, bem, isto só vai ser depois dos Oscars, portanto não vou fazer aqui temporalmente. Recentemente foi anunciado que a Joan Didion ia lançar, aliás, que a editora da Joan Didion, a escritora norte-americana, que já morreu, vão lançar um livro dela, que eram os diários que ela mantinha e que agora vai ser lançado um livro póstumo. E ela já faleceu há alguns anos, portanto, soube-se agora e vai ser publicado agora. E há alguns realizadores, até em Portugal, que estão nesta situação. Acho que o António Pedro Vasconcelos tinha um filme que ainda vai sair, se não estou em erro. Era um filme que ia começar a ser produzido, mas que ficou em pré-produção. Foi? Então é então acho que é o Cunhateles, que tem um feito, ou quase feito, e que morreu entretanto. E pronto, se tu achas que este é o tipo de realizador para ter uma dessas na manga e nós é que não sabemos... Epá, não sei, é assim... Desculpe, já agora, e se tu achas que estas obras, quando existem, devem ser na mesma divulgadas? Porque, por exemplo, eu tenho algumas reservas sobre, por exemplo, o diário da Joan Didion. Eu acho que depende sempre de cada caso. No caso do David Lynch, sei que ele estava a fazer um projeto novo para a Netflix, que aquilo... Se ele deixou alguma coisa feita, não sei... Tens um caso muito engraçado que é, por exemplo, do Manuel de Oliveira, que deixou um filme póstumo feito para aí 30 e tal anos antes de morrer, que é o Visita ao Memórias e Confissões, que ele disse expressamente que era um filme só para ser exibido depois de ele morrer, e é um filme muito interessante, mas lá está, isso é uma coisa que ele pensou. Tens o caso da Joan Didion e também tens o caso, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, não é? O Vemo-nos em Agosto, que era uma história que ele não gostava, supostamente. E sim, eu também tenho umas certas reservas em relação a isso. Penso que se de facto o autor não queria que isto saísse, porque é que nós estamos também fizeram isso com o Saramago, não é? Desde o Claraboia, que era um romance que ele não queria que saísse, até ao Alabardas, que ele não acabou, mas decidiram mandar as 60 páginas cá para fora para toda a gente as poder ler. Mas a pergunta prévia era se tu achas sequer que o David Lynch tem alguma coisa feita. Epá, não sei se ele tiver... É assim, se ele tiver deixado uma coisa a pensar que seria só mostrada depois de ele morrer, tudo bem. Agora, irem aos... Se calhar ele tem lá coisas... não sei, deixa ver o que é que os herdeiros vão fazer, não é? Acho que depende tudo um bocado disso. Engraçado, porque eu por acaso, eu fiz-te a pergunta, não tinha pensado, lembrei-me agora, não é? Sim. Eu acho que olhando para o perfil dele e da forma como ele produziu ao longo da carreira, e aquilo foi criando... Eu diria que ele não seria... Isto é totalmente extrapolado, não é? Sim, não há aqui sim. qualquer base científica, é achismo. Ele não me pareceria o género de cineasta a precaver-se ou a preparar nada com antecedência. Ou seja, eu acho que cada produção dele, de cada novo filme, foi muito algo do momento, parece-me. Aliás, o facto de ele pintar, não sei se também não tem a ver com isso. Sim. Ou seja, ele criou sempre as obras de uma forma quase... De expressão daquele tempo, não é? E o facto de ele ser tão atento ao mundo que o rodeia, agora falávamos de ele experimentar com imensos meios, estar sempre à frente do seu tempo, eu acho que ele sempre produziu muito para o imediato. Sim, vendo dessa perspectiva tens razão. Ou seja, não sei se ele seria uma pessoa que pensaria, vou fazer uma coisa para daqui. Parece muito menos não quero dizer estratega, mas sei lá, quando ouves, por exemplo, as entrevistas do Tarantino, tu percebes que ele está a pensar na carreira dele 10 anos à frente e o que é que vai fazer. Há uma coisa... Acho que estratégia é a mesma palavra. E erradamente, acho eu. Porque ele tem aquela ideia de directing is a young man's job e não sei o quê. Young man's... isso não é verdade. Quer dizer, quantos realizadores chegaram aos 70, 80, 90 e fizeram filmes incríveis. E acho que é uma pena... Eu acho que isso é mais sintomático dele próprio ter-se desinteressado da indústria do cinema. E ele próprio agora deu uma entrevista sobre isso, em que estava a dizer que o último ano do cinema tinha sido 2019 e que depois tinha morrido. Ele que faça o que quiser, faça teatro, também, lá está, o David Lynch, além de pintura, também se dedicou à música e fez... E eu acho isso muito interessante, um artista que não se limita a uma área e quer explorar várias e quer fazer isto nesta altura faz.
E, portanto, vendo na tua perspectiva, de facto, tu tens razão. Não faz sentido que ele tenha deixado uma coisa póstuma. Agora, a vida está-nos sempre a surpreender, não é? E não sei se... Não sei, vamos ver se a vida nos surpreende nesse ponto, mas até lá acho que os filmes dele deixam... E não são muitos filmes, não é? Mas deixam muita coisa para pegar e voltar e recuperar. Há muitas curtas-metragens que ele fez que eu também não conheço quase nada. Quero ver se apanha as curtas-metragens dos Rabbids, porque não sei se ele usou-as na íntegra no Inland Empire. Mas é isso. Eu sei que elas, entretanto, saíram do site dele, mas eu julgo que estão encontráveis no YouTube. Sim, deve ser fácil. Joana, as pessoas podem te encontrar no Observador, tens uma newsletter também no Substack, não é? Exato. Que é as pessoas a dizerem que os blogs tinham morrido e de repente aparece uma coisa que é muito parecida que é o Substack. Tal e qual. Que é o ponto, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso para fechar? Sim, já agora, pronto, no fundo é uma newsletter com sugestões culturais, lanço pelo menos uma por mês ao início de cada mês. E depois é quando o rei faz anos, que é uma boa forma de não me comprometer. Mas é isso. E escrevo no Observador, onde sou jornalista de cultura, portanto também podem seguir por lá. E de vez em quando também fazes outros podcasts, não é? Mas de lá do Observador. Quando me convidam, como aqui, que gentileza. Muito obrigada. Não, era essa. Estás sempre convidada a voltar e pronto. Cuidado com os sonhos, não é? E com o que se sonha, porque... O David Lynch acho que foi a pessoa que melhor soube representar um pesadelo em filme, não é? E há imagens dos filmes dele que as pessoas não se conseguem esquecer, não é por uma boa razão, não é? Há imagens que são muito traumáticas. Espero que ele esteja, não sei, no céu ou onde for, mas esteja um bocadinho mais, não sei, tranquilo, não é? Acho que lidar com todos aqueles pesadelos, não sei se é bom para uma pessoa. Ou pelo menos espero que seja só fruto da imaginação dele e não sejam mesmo traumas que ele carregasse. Tu depois, quando assistias a entrevistas dele, e ele deu muitas, mesmo sendo muito críptico, ele era, apesar de tudo, uma pessoa muito solar. Sim. Houve aquela altura, acho que foi na pandemia, em que ele fazia o diário da meteorologia, não é? Maravilhoso, adorava isso. A pessoa que dizia que não devíamos olhar para o buraco do donut, não é? Mas para o donut em si, ou se calhar era ao contrário, já não sei. Pronto, olha, obrigado. Obrigada eu. Oi, esperem aí, não se vão já embora. É que já gravei esta conversa com a Joana há umas semanas e entretanto estava agora a reouvi-la e a editá-la para o podcast e achei importante fazer aqui um puxfácio com duas notas. Primeiro, nós falamos do que é que poderia ter seguido na carreira do David Lynch depois do Inland Empire e agora recentemente soube-se que ele teria um projeto para a Netflix que iria avançar com a Laura Dern e a Naomi Watts, mas que infelizmente, pronto, com a morte dele acabou por cair por terra. A outra coisa é que eu falo muito bem do Lost Highway neste filme, digo que é o meu filme preferido do David Lynch, mas acho que vou ter que mudar a minha opinião, porque eu revi o filme recentemente no cinema e já não foi a mesma coisa. Ou seja, eu fiquei a perceber que o que eu gosto no filme é metade do filme. É toda a história do Bill Pullman e do Mystery Man e da Patricia Arquette e não o resto, a outra segunda história, que quem viu o filme sabe qual é que é, em que o Bill Pullman reencarna noutra pessoa. Acho que aquilo depois torna-se um bocado arrastado. Ou seja, a parte mais linear do filme é a parte que menos gosto e a minha memória fez com que eu achasse que essa parte não era tão importante no filme, mas ainda é para aí sensivelmente metade do filme. E por isso acabei por ter uma certa desilusão, ou seja, com o Lost Highway acabo por ter uma reação parecida hoje com a do Inland Empire, que há partes muito boas, mas claramente as partes muito boas do Lost Highway para mim são superiores às do Inland Empire, porque me marcaram mesmo muito e eu lembro-me delas muito bem. Já a memória que eu tenho do Inland Empire já se foi desvanecendo um bocadinho, mas pronto, é isso. Ou seja, só para dizer que talvez não poria o Lost Highway como o meu preferido da carreira do David Lynch, e irei ver o Dune em breve, por curiosidade. E agora se calhar teria de rever o Mulholland Drive para rever o meu pódio, mas também há muita coisa para ver e se calhar vou deixar isso para depois. Enfim, era só isto. Agora sim, despeço-me, obrigado, bem-ajam e até à próxima quarta-feira.